vez mais forte podcast. Deu medo, né? Deu medo, né? Tudo bem aí, Carol? Não, tô ótima agora. Pessoal, cada vez mais forte podcast, um podcast que tá sempre voltado para não só para quem faz atividade física, mas para histórias de força, de superação. Eu e meu amigo Nelson Júnior aqui, estamos aí em mais uma empreitada para entrevistar a nutricionista Ana Caroline Oliose. Só te fazendo uma pequena correção, eu sou Carolina. Carolina Oliose, tá? Carolina. Eu sempre, é que eu a chamo de Carol, né? Isso. Que a Carolina, Carolina é sempre Carol. Ana Mas tá Carol. tudo certo. Carol. O mais difícil ele acertou, que é o sobrenome, que geralmente erram. Ana Carolina Oliose. Pessoal, Ana Carolina é a nutricionista que tá sendo um sucesso aqui no estado do Espírito Santo, Vitória, Vila Velha, né? E ela se sobressai muito no trabalho nas redes sociais, na divulgação do trabalho dela nas redes sociais. Mas também tem alguns projetos aí bem bacanas, né? Como... bem, vamos desenvolver vamos chegar entregar a o isso ouro, aí, não. né? Vamos devagarzinho a gente vai chegando lá. Primeiro, Carol, se apresenta pra galera. É. Vamos começar do começo. Me chamo Ana Carolina Oliose, né? Como eu já aí mesmo falou. Geralmente me chamam de Carol ou de Ana. Paciente geralmente entra no Ana, né? É muito normal. A gente que tem dois nomes acaba tendo sempre essa... Eles começam com Ana, depois começam a chamar de Carol. Quando né? fica mais perto, Fica mais entra perto, pro Carol. Carol. Isso aí. Eu já sou nutricionista há quase 8 anos. Eu formei em 2016. Isso mesmo, colegial em 2017, início de 2017. Inicialmente eu comecei, assim que eu formei, eu fui para a área da nutrição esportiva. Era porque a gente sai querendo, a maioria, eu acho. E aí foi engraçado, porque eu saí falando, não, vou fazer pós em nutrição esportiva. Me inscrevi na pós, e aí toda a minha turma, 99% da minha turma se inscreveu na mesma pós. Eu falei, acho que eu não quero mais não. Aí desisti dessa pós, mas comecei atendendo mais para a área... Porque as pessoas buscam nutrição esportiva, nutricionista esportivo, que na verdade elas querem um nutricionista estético, né? O esporte, ele busca... a nutrição, ela trabalha em cima do esporte buscando desempenho. E a maioria das pessoas que querem um nutricionista esportivo, que fazem 1 hora de academia, elas querem o físico. E aí não necessariamente você precisa de um nutricionista esportivo. Porque isso é estético. O esportista, o atleta, ele não... Tirando o fisiculturista que trabalha com o corpo, ele não chega no consultório e fala assim, eu quero a barriga trincada. A barriga trincada ela é consequência de um estilo de vida muito forte. E aí eu fui trabalhando em cima disso, que a maior demanda as pessoas procuram, como eu disse, nutricionista esportivo sem saber exatamente do que se trata. Mas a minha linha foi para rumos diferentes. Eu formei não tendo um consultório, e aí eu comecei atendendo atrás de uma loja de suplemento também, uma loja na Glória. E atendia em consultórios que pegavam parte do valor da minha consulta para o atendimento. E surgiu uma oportunidade de trabalhar numa clínica de tricologia. Para quem não sabe, tricologia é o ramo que estuda fios e pelos. E eu comecei a entrar nessa área estética, mas mais voltada para a estética, principalmente de cabelo. Trabalhei por muitos anos em cima disso e, por outro lado, meu consultório foi crescendo no ramo da reeducação e comportamento, que particularmente hoje é o que eu mais gosto de fazer e trabalhar, que é reeducar as pessoas, ensinar elas a comer bem dentro do objetivo que tem. Então, hoje eu atendo esportistas, eu não acompanho ninguém da linha do fisiculturismo, apesar de gostar de acompanhar o esporte, mas o meu principal foco hoje, meu maior público é na linha de reeducação e emagrecimento. Só do comecinho aqui a gente já percebe como é que é a mente criativa da pessoa, né? Todo mundo queria ir para uma região. Aí você falou, nossa, tá todo mundo indo, acho que não é um lugar bom para eu ir. Aí ela já começa a ter ideias de fazer um negócio diferente do que todo mundo tá fazendo. Então essa criatividade acaba se juntando com o conhecimento que você tem na área de nutrição e trouxe pra gente o que a gente vê hoje lá na sua rede social, né? Eu realmente sou um pouco dessas, assim. Quando eu vejo todo mundo indo para um lado, eu falo, eu acho que eu não quero mais não, eu acho que eu quero ir pro outro. Aí eu tento ir pro outro lado. Porque pra gente ter um resultado diferente, a gente não pode fazer o que todo mundo tá fazendo, né? De fato. Eu acho que o maior desafio na nutrição, no seu caso, é pegar a pessoa que acha que fazer dieta é algo muito simples, né? Então, acaba esbarrando muito como é que é o estilo da vida da pessoa ali atual, né? Se ela tá acostumada a fazer dieta ou não. Se ela está acostumada a mesclar a atividade física com uma boa alimentação. E eu acho que é o principal. Como é que vai fazer a dieta? Pelo que ela falou aqui, eu acho que o maior problema dela já é esse negócio de fazer a dieta. Porque pelo que ela falou de reeducação alimentar,
Você quer trocar a forma que o cara se alimenta pra vida, não é? porque muitas Ele das fazer um passo a passo num período pequeno, talvez. seja muitas uma das coisa que- vezes ela pega a pessoa que tá acostumada a fazer aquilo, a coisa errada Há anos. a vida A toda, vida. né? Aham. E aí a mudança não é tão fácil assim. Então, eu percebo que não só a mudança, mas mesmo quando o paciente procura um nutricionista, ele não está alinhado com ele mesmo. Ele não sabe o quanto vai demandar de esforço para o que ele precisa fazer também. Isso não é alinhado na cabeça dele. Então, geralmente, eu pergunto ao paciente, na principal parte da anamnese, no início da anamnese, eu pergunto ao paciente assim: tá, qual é o seu objetivo? Sempre é a primeira pergunta do consultório. O que te traz uma nutricionista? Quais são os seus objetivos estéticos e não? E como que eu posso te ajudar? E aí, quando é estético, o paciente quer emagrecer, quer chegar a um determinado corpo, um corpo X, às vezes até traz uma referência fotográfica, e eu falo, ótimo, legal. Alinho com ele, porque se é uma pessoa assim, não é que ela não consegue virar uma musculosa, mas o nível de esforço que ela vai ter para uma pessoa que já tem mais a tendência, que já tem um corpo mais voltado para aquilo, são esforços diferentes para chegar no mesmo lugar. Ponto. E aí eu preciso alinhar com essa pessoa o nível de esforço que ela vai ter para chegar ali. Aí eu pergunto, de 0 a 10, o quanto que você quer esse corpo aqui? 10. A resposta geralmente é 10. Eu falo, ótimo. E de 0 a 10, o quanto que você está disposto a abrir mão da cervejinha do final de semana, de fazer isso aqui para chegar ali? Aí 7. Eu falei, então talvez você queira 7 isso aqui. Porque você não está disposto a fazer o que você precisa. Porque ver referência na rede social dá nada contra as blogueiras, pelo contrário, mas a blogueira que ela posta bebendo todo final de semana e tem a barriga chapada, que come besteira de madrugada e tem a barriga chapada, ela fala, bom, se ela faz isso, eu também consigo. Porque eu gosto de fazer o que ela gosta, eu também consigo chegar naquele corpo. Calma, não é assim. Você precisa abrir mão de muito mais coisas do que você imagina para chegar ali. E a pessoa não quer. Aí fica difícil. Aí só gera frustração, porque vira um ciclo. Ela consegue fazer por um curto espaço de tempo, aí ela fala, isso não é pra mim, aí ela chuta o balde longe, aí vive o que gosta de fazer, aí fala, olha pro espelho e fala, estou insatisfeita, quero mudar. Aí recomeça tudo de novo, sendo muito fora da realidade dela. E aí o que a maioria das pessoas fazem com dieta? Começam e terminam. Entenda, chegar a um corpo ou emagrecer não é o mais difícil. Você precisa entender que para sustentar um corpo magro, você precisa viver um estilo de vida. Porque chegar lá não é a parte mais difícil. A parte mais difícil é sustentar um emagrecimento. Quantas pessoas você não conhece que emagreceu sozinha, que perdeu o peso sozinho? Ah, não, sozinho eu fechei a boca e perdi X quilos. Mas isso é fácil, você não precisa de um nutricionista para isso. Eu tô aqui para te fazer perder peso, sendo gordura e não só peso, porque perder peso é uma coisa, perder gordura é outra. Não gerando uma carência nutricional ou um problema de saúde. E 2, que você consiga sustentar o que você conseguiu. Para que você crie novos hábitos durante ainda o processo de emagrecimento. Porque se for só para fazer uma dieta calculada, essa é a parte mais fácil da nutrição. Você nem precisa de um nutricionista para isso. Hoje, com a inteligência artificial, você joga lá a dieta de X calorias. Pronto, tá lá. 2 tapas. Então, essa não é a parte mais difícil. Eu acho que o mais difícil deve ser manter o cliente motivado, né? Também. Porque esse é o problema. As pessoas elas estão acostumadas a muita facilidade e querem imediatismo. Ao mesmo tempo que é o problema para o nutricionista, eu acredito que é o mesmo problema para o profissional de educação física. Que as pessoas querem resultado muito rápido ali, só que não querem pagar o preço. E o preço, não digo preço relacionado diretamente a dinheiro, mas se dedicar, né? Manter o paciente motivado, eu tento não também colocar a responsabilidade em mim. Uma das coisas que eu tento fazer no consultório é jogar a responsabilidade do processo inteiro sempre em cima do paciente. Eu direciono para onde ele tem que buscar a motivação, porque se ele se motivar só com coisas extrínsecas, ele vai se frustrar. Então, porque é muito esforço diário para um resultado de longo prazo. Por isso que o processo de emagrecimento, principalmente para uma pessoa de 3 dígitos que quer passar para os 2 dígitos, uma mulher de 1,60 com 150 quilos. Isso não é tão incomum no consultório hoje em dia. 1,60, 1,65 é bastante coisa. Fazer essa mulher um processo de emagrecimento que precisa ir pelo menos 60 quilos embora, pelo menos 1/3 do peso dela. Se uma mulher dessa, durante um processo que é longo, manter ela motivada, é lógico, eu falo sobre aonde que ela precisa buscar a motivação, porque se você precisa entender que motivações é aquela sensação
de você acordar e estar se sentindo um pouco melhor, porque comer bem te fez que o intestino funcionasse melhor, diminuiu a constipação, você não sente mais o refluxo, você dorme bem. Isso é motivação para continuar na dieta. Porque para uma mulher dessa, se ela buscar só o resultado estético, Vai ela demorar vai a desmotivar. chegar lá. E fora que o processo de emagrecimento ele não é assim. Vai ter uma hora que ela vai estabilizar peso, vai ter uma hora que ela vai ter um pequeno reganho, ela vai perder de novo. Então, se você se motivar só enquanto tá caindo, vai dar ruim, não vai dar certo. E esse ganho de peso no meio da perca grande de peso, um ganhozinho pequeno é natural? Pode Ou é um acontecer. deslize? Não, ele pode ser um deslize, porque eu acredito que um processo desse, de 60 quilos, não vai acontecer em 6 meses, nem em 1 ano, vai levar mais. Algo na sua vida pessoal vai acontecer, você vai passar por alguma intercorrência que talvez você, uma viagem, que seja um problema, que você vai não esquecer aquela parte da dieta, mas talvez você não vai estar se dedicando no maior nível que estaria, ou até mesmo tem o processo de readaptação do corpo, a estabilização do peso, a manutenção do peso durante o processo de perda é importante. Você vai estar iniciando num treinamento de força resistido e às vezes o balanço entre o ganho de massa, o principal, a hora que o paciente mais ganha massa muscular é quando ele inicia na musculação. Ele saiu do zero e começou. Pum, o ganho de massa é mais rápido. Depois, quanto mais treinado, mais difícil de ganhar mais. Depois é o esforço ali, um monte pra ganhar um pouquinho, né, Jair? Isso O aí tamanho mesmo. do Jair é referência ali, coitado. Ele trabalha, treina pra ele ganhar isso aqui. Pro Jair dobrar de tamanho hoje, é difícil. Não tem tempo. Acho que é impossível. Não dá nem Não, tempo não. mais, né? Então, é normal esse processo de reganho e podem ter N fatores associados. Pode ser um deslize, pode ser uma adaptação metabólica, pode ser um processo, não deslize, mas uma parte de manutenção. E a variação pequena de peso, a gente tem que colocar isso dentro de percentuais, mas uma variação pequena é normal. Por período hormonal, principalmente a mulher, no ciclo menstrual a gente tende a variar um pouco mais de peso. Então, faz parte do processo. Você tem um método que você pode chamar de método? Pode. Você tem o seu próprio método de emagrecimento e bem-estar junto, não é isso? As duas coisas junto? Como é que funciona? Explica pra gente como é que você idealizou isso Ok. e como que funciona. Dá só uma palhinha pra gente. Eu sei que você não pode contar como é que funciona tudo, né? Senão vai entregar o ouro. Mas dá pelo menos uma palhinha pra gente poder entender quais Certo. são as bases. Eu tenho dois programas específicos. Então, eu tenho o método Oleose, que é o método de emagrecimento que eu trabalho, porque durante... Aí vamos trazer para esse aqui primeiro, depois eu falo do personal diet. O método Oleose eu desenvolvi durante esse tempo de consultório, ele foi aprimorando, mas como eu trabalho muito com reeducação e emagrecimento, existem pessoas que de cara eu não consigo entrar com uma dieta. E aí... Eu até preciso ser bem enfática falando algumas coisas, porque eu não sou contra dietas, como muito da linha comportamental tem sido hoje da nutrição, e particularmente eu gosto de trabalhar dentro do bom senso aí. Então, trazendo para a nutrição comportamental, existem nutricionistas hoje que defendem a não dieta, trabalhar sem dieta. Eu faço isso com alguns pacientes, mas não quer dizer que ele está solto. E por que sem dieta? Porque alguns pacientes, por já passarem por muitos processos, eles não se identificam, só o fato, a palavra dieta já traz um certo medo, um receio, fica uma semana e relatam isso no consultório. Nutri, às vezes na primeira consulta, o máximo que eu consegui fazer de uma dieta é a primeira semana, porque depois da primeira semana eu abandono, não consigo, e aí tem alguns traumas de infância, porque foi acima do peso desde a infância, e desde então passa por dietas, enfim. Quando isso acontece, e eu entendo, né, depois de uma longa anamnese, minha consulta dura 1h30, 1h40 a primeira, chegamos até 2 horas, às vezes, dependendo do caso clínico, eu pergunto ao paciente, eu falo, olha, o que você acha da gente tentar de um outro método assim? Às vezes eu deixo a dieta como uma cola, e até mesmo como eu falo com ele, ó, isso aqui é pra você não ficar tão perdido também. A dieta é uma cola, mas não precisa seguir ela 100%. Vamos traçar umas metas pra você? E aí eu trabalho com algumas metas e orientações que são pra linha de alimentação. Não é só coma frutas. Tem mais direcionado, é mais balizado do que isso. E coloco algumas metas comportamentais. E esse paciente dá mais trabalho pro paciente, porque ele precisa preencher um monte de papel e um monte de coisas que eu dou pra ele. Então, é um material diferente. E aí, eu sugiro esse trabalho, o paciente aceita ou não, e aí eu inicio assim. Mas qual é o objetivo de trabalhar assim? Um dia conseguir colocar esse paciente em dieta. Certo? Eu tenho um caso que, logo no início, eu acho que eu tinha 1 ano e meio de formado, uma menina que eu atendi, eu nunca vou esquecer essa menina. É uma menina nova, ela fazia faculdade de Direito,
ela tinha 21 anos na época, eu acho. Na época ela era pouco mais velha, pouco mais nova do que eu acho que eu tinha 22, 23, porque tinha pouco tempo depois que eu formei, colegial com 21. E ela buscou o consultório, ela era magra, ela buscou o consultório porque ela estava com taxas de exame alteradas. Ela estava com glicose alterada, colesterol alterado e mais alguma coisa que eu não vou me lembrar agora. E aí eu perguntei, uma das partes da consulta é o recordatório alimentar, que me diga mais ou menos como é a sua alimentação durante o dia, o que você come durante o dia todo. E aí ela de manhã não comia nada, ia pra faculdade, comia um pão de queijo, comprava um chocolate. E aí na hora do almoço ela ia trabalhar rápido, comia uma empada, alguma coisa assim, chocolate. No meio da tarde, às vezes chocolate ou nada, e quando chegava em casa ela ia pro culto, ia pra igreja com recorrência, e o pai dela levava chocolate pra ela. E à noite, ou ela comia um negócio da rua também com chocolate, ou só chocolate. Ou seja, ela só comia chocolate. Eu perguntei, juntando durante o dia, dá mais ou menos quanto de chocolate, só pra eu entender? Ela, umas 2,5 barras ou 3. Eu falei, o quê? Eu achei que não era possível uma pessoa comer 2,5 barras ou 3 de chocolate por dia. Ela vivia de chocolate. Mas ela nem sentia, né? Então... Ela distribuía pelo dia todo, não comia comida, comia caloria ali de chocolate. Jair, pra eu perguntar, pra você ter noção, eu perguntei pra ela, certo, fruta, você sabe, você gosta de alguma coisa, pelo menos desce alguma coisa? Uva, que é muito aceito pra quem tem esse paladar muito doce, uma uva Vitória, que é aquela redondinha, sem caroço, docinha. Docinha. Nunca comi. Nossa. Falei, tá. Morango, nunca provei. Como é que eu passo dieta pra uma pessoa dessa? Foi daí que surgiu. Você vê que o erro não é dela, o erro é dos pais. Sim, ela tinha um problema. Vieram de outras pessoas também que não... Depois de um tempo eu soube que ela tinha um problema familiar, né? A mãe tinha umas questões psicológicas, enfim, justificava um pouco aquele ambiente. E aí eu falei, bom, foi com ela a primeira vez que eu comecei a desenvolver esse método. Eu falei, como que eu vou passar dieta pra uma menina dessa? E aí eu perguntei, tá, vamos tentar trabalhar assim? Seu principal foco é... Primeiro, ela já tinha ido menos chocolate. N nutricionista. Eu deixei 1 barra por dia. Eu achei que eu nunca ia prescrever uma barra de chocolate pra alguém. Mas de 2,5 para 3 para 1, a gente teve uma boa evolução. Cortou na metade. E aí eu pedi pra ela provar, né? Coloquei uma lista de frutas que ela tinha como objetivo provar. Eram 2 frutas por semana. Ela voltou em 2 semanas no meu consultório. E aí fiquei um período com ela até conseguir. Eu dei alta pra ela sem entrar em dieta. Ela já era magra, né? Ela precisava corrigir, a gente corrigiu o que precisava do exame. E aí eu ensinei ela a comer. Só assim, com metas. Então, ó, agora você vai provar isso, provar aquilo. E aí ia traçando, desenvolvendo assim com ela aos poucos até a gente chegar num consenso. Aí pronto, eu dei alta pra ela, nem sei como é que ela tá hoje, mas dei alta pra ela na época com 1 ano e pouco de acompanhamentos, nunca entrando em dieta. Mas pelo menos ela melhorou, hoje ela come coisa. Mas também deveria ter um metabolismo acelerado, alguma coisa ela tinha também, pra poder se manter magrinha. A genética divina ali, realmente o Papai do Céu atuou e falou, essa vai... Porque com aquele monte de chocolate, ela tinha tudo pra ser obesa. Carol, como é que você faz? Hoje em dia, acredito que a maior parte das pessoas que procuram, pacientes que te procuram, sejam mulheres? Homens e mulheres? Acho que, vou colocar, eu não vou lembrar de cabeça, eu acho que uns 75 ou 80, isso, são mulheres. Uhum. Eu gosto de atender homem, porque homem é prático. Homem é mais prático, né? A mulher sempre acaba colocando um empecilho a mais, né? Eu atendo muito casal, então muito dos homens que eu atendo também são casais, né? É porque a esposa obriga o cara aí. Pode ser. Às vezes é o contrário, é o homem que começa a constar comigo e depois a esposa começa a constar. Não, minha nutricionista é legal, não sei o quê, pô, minha nutricionista... e aí, geralmente, a mulher começa a consultar comigo. E, às vezes, eles até consultam separados, assim. Eu tenho um casal que eu atendo juntos, eu posso atender junto, não tem problema, até porque residem na mesma casa, eu tento deixar a dieta parecida, até por uma questão de organização. Mas eu tenho casais que se consultam separado. E, às vezes, é o cara que começou, aí depois a mulher que começou, e a mulher fica super assídua também. Tanto o homem quanto a mulher, independente da idade, acaba esbarrando um pouco nos problemas hormonais, né? Que aí não cabe a você é nutricionista. Mas como é que você faz... Porque para uma dieta dar certo, ela tem que estar ali inteiramente de acordo com o lado hormonal de cada paciente, né? Com certeza. Então, como é que você faz? Eu sei que você tem sempre um parceiro aí que ajuda nesse quesito. Mas como é que você faz? Eu chego lá fora de forma, minhas taxas hormonais todas bagunçadas, Carol, eu quero fazer dieta. Beleza, e aí? Então, uma parte da consulta, a parte mais importante da consulta é a anamnese, e ela engloba, além da avaliação
eu entender como é a saúde da pessoa, do que ela relata em termos, trazer um exame bioquímico. Eu pergunto, faço uma queixa sobre sinais e sintomas. E aí, a análise de sinais e sintomas é uma varredura do corpo todo. Começo da cabeça e termino no dedão do pé. Então, cabelo, principalmente mulher, se ela relata queda de cabelo. O homem, por mais que ele tenha queda de cabelo e ele esteja com uma alopecia, e aí trazendo até para o que eu tenho de conhecimento da tricologia, essa manifestação muito cedo da alopecia para um homem, ela pode ser uma questão hormonal também, pode ser um estilo de vida. E aí eu vou fazendo essas perguntas de sinais e sintomas. Lacrimejamento demais no olho, unha fraca, dor aqui, dor ali, tal. Se eu faço a questão de solicitação de exame bioquímico, se eu acho necessário, cruzando o recordatório alimentar do paciente, então se eu desconfio que ele não come um determinado grupo de alimento, sinais e sintomas, peço o exame, muitas vezes, quando necessário, solicito o exame, e quando eu chego na questão que, bom, nutricionalmente, não tenho que corrigir, tá tudo certo. Aí eu falo, olha, não é a minha competência, mas a gente precisa olhar a sua questão hormonal. Um obeso, ele vai ter algumas desregulações hormonais que não precisam nem passar na parte de sinais e sintomas, porque a obesidade, ela é uma doença e ela trará algumas consequências. Então, eu direciono. Eu falo, olha, minha sugestão é que você busque um médico assim, minha sugestão é que você busque um médico assim. E falo que só com alimentação eu não consigo, eu sou a que mais vai defender a alimentação. Mas eu não posso também negligenciar as outras áreas e achar que não, a gente vai resolver só com alimentação. Eu tenho uma raiva desse povo natureba que você não tem ideia. Agora, vem cá, você falou um negócio aí interessante, que dá um pouco de controvérsia. Obesidade é uma doença? É uma doença, tem CID para ela, que é uma referência, né, do Código Internacional de Doenças. Obesidade é a doença. E o porquê você explica isso? Por que eu explico isso? Obesidade é uma doença por quê? O Jair quer me cancelar. Quer Não, que eu porque resolva um cancelamento? Hoje em dia... Não pode dar como normal aquilo que não é normal. Há uma glamorização da obesidade, acho que em excesso. E, assim, sem fundamento. Eu sou profissional de educação física. A gente não precisa idolatrar o shape perfeito. Não, mas a gente mas os dois extremos estão errados. A gente teve um caso Tanto agora... você defender você ser extremamente obeso, igual eu tenho 1,70, pesar 200 quilos. Ah, tá errado. Não é normal. Agora, se eu for idolatrar também o shape perfeito, também eu posso cair em outra linha. A gente também, passou por um período problemas, da humanidade agora que, assim, o grupo de risco número 1 era os obesos. Que era a questão da pandemia, questão né? do Covid, da pandemia, né? Isso. E aí o porquê disso? Se o cara fosse obeso e velhinho... Porque, era assim, grupo de risco dobrado. Mas algumas pessoas ainda teimam em achar bonitos pegar um filho pequeno e dar, sei lá, encher de refrigerante em vez de fazer um suco de fruta natural. Ou eu lembro que eu vi, há um tempo atrás eu fui no Rio, eu tenho muitos parentes no Rio, eu vi a lancheira de um filho do meu primo, cara. Nossa, deu uma dó no coração, bicho. Porque a lancheira tinha um biscoito recheado, um refrigerantezinho, e assim, refrigerante normal, sabe? Não tinha uma fruta, não tinha um sanduíche, não tinha nada disso. O lanche do moleque era biscoito recheado e um refrigerante. Só que assim, na cultura dessas pessoas, é totalmente assim, tá dando a melhor coisa pro filho dele. É natural. É natural. E aí mal sabe ele que de repente ele tá criando um obeso ali. Pode não ser um obeso mórbido, mas de composição corporal vai estar assim. Ou, no mínimo, desregulando todas as taxas do organismo, igual era a menina lá que foi consultar. A alimentação é cultural. E uma cultura, Exato. Ela vem de uma sociedade, mas você tem a cultura da sua própria família. A gente replica o que a gente aprende. Principalmente isso. Então, se um adulto, ele não cuida da própria alimentação, às vezes, quando vem um filho, a dedicação vem, porque é por alguém que é muito importante. Então, é muito normal você atender... Eu atendo gestante que já está comigo, então a paciente engravida, ela continua. Eu tenho uns cursos à parte, eu não tenho pós nesse período da questão de gestação para atender gestante, mas eu tenho alguns cursos. E eu gosto, acho muito bonito. Só que, às vezes você começa a atender uma mulher que ela busca a nutricionista porque ela engravidou. Só que você mudar o hábito de uma pessoa ali, ela já está grávida, é muito difícil. Por que funciona às vezes? Porque é pelo filho e não é por ela.
E aí ela consegue, ela sofre, mas ela passa, que é pelo filho. E lógico, tem prazo também, né? Ela entende que quando ela acabar, ela vai voltar a comer o que ela comia. Mas muitas vezes durante esse processo ela cria um hábito novo e aí vai. Isso é ótimo para criança. Mas uma pessoa que não se preocupou com isso. E aí ela foi e fez ela vive a alimentação dela lá. Um pai que não é o que está gerando a criança, ele continua comendo as besteiras dele, porque ele não tem restrição. E aí o filho nasce. O que ele vai continuar fazendo? Uai, o que ele come, ele vai ensinar para a criança. O que ele come, ele vai passar para frente. E ele não enxerga maldade, ele não tem a real noção do impacto disso na saúde da criança. Então você fala assim, nossa, mas refrigerante, ele fala, tadinho, né? Pô, ele vai ficar aguando. Ele não vai aguar, ele não sabe nem o gosto. Não sabe. Ele não vai aguar, ele não tá aguando. A criança não tá. É lógico, tudo que é novo, aquilo vai chamar a atenção. A criança vai estar vidrada ou olhando, porque é novidade. É um formato, é cor, tudo é diferente. A criança tende a tocar. Né? Ela só acaba também sendo atrativo, né? E por mais que ela não saiba o sabor, né? Porque ela nunca provou. Ela vê num pirulito. É um negócio com um palitinho colorido, uma bolinha, a criança faz assim. Porque aquilo chama atenção pro olhar da criança também. Não necessariamente porque ela quer o pirulito. Ela nunca provou. Por que ela quer? Ela tá achando legal aquilo ali. Então, eu tenho a sensação que não é tanto por maldade, que talvez se o pai tivesse a real noção da consequência daquilo, ele não faria. Ele não daria aquilo para a criança. Não, com certeza é a falta de conhecimento. Lógico. Falta de conhecimento leva as pessoas a errarem achando que está acertando. Assim como eu vi essa lancheirinha que nossa, me deu uma peninha da criança, e a criança assim, olhando assim com um olhar de prazer, sabe? Pô, olha só o que eu vou comer, sabe? Mas eu acho que assim, hoje em dia a obesidade está nesse patamar e a internet está aí para pro lado bom e pro lado ruim, né? Glamoriza por um lado, mas também tá para levar a informação também. E o que você tem assim de uma forma mais direta para você falar para as pessoas tentarem mudar esse estilo de vida? Sempre quando eu toco nesse... Eu não sei se eu consegui ser claro o suficiente, entendeu? Porque é polêmico mesmo. Quando eu brinquei desse negócio do cancelamento, de fato, é polêmico porque existe os defensores e até quem estimule, né, esse estilo de vida obeso. Obesidade é uma doença, como eu disse, porque ela tem um número, né, um CID, que é a classificação internacional de doenças. Então, ele tem um CID, por isso considerado uma doença. A gente sabe que o tecido adiposo, ele não é só um tecido gorduroso ali e que não vai gerar nada. Existem algumas liberações de algumas substâncias que vão trazer um processo inflamatório. Hoje se fala muito de inflamação, que vão trazer processos inflamatórios e desregulações para o corpo. Então, não é só um tecido adiposo, ele vai gerar consequências. E a obesidade, ela vai trazer um risco. Aí tem mais aquela máxima, né? Mas eu sou obeso, mas meus exames estão ok. Não existe obeso saudável também. Exame bioquímico é um marcador. Exame bioquímico é um marcador. Ele direciona para alguma coisa. Por mais que seus exames estejam ok, você ainda tem uma doença que é a obesidade. Mas, quando eu falo sobre obesidade, eu sempre menciono também que a luta, meu trabalho, minha profissão é ir contra a obesidade, né? O nutricionista ensina a comer, mas também a gente busca eutrofia, que é a normalidade ali dentro do paciente dos parâmetros antropométricos. Todo esse movimento e essa luta não é contra o obeso, é contra a obesidade. Então, também não sou a favor de você chegar e falar assim, você ganhou peso, hein? Tem que emagrecer, hein? Calma, vai ofender a pessoa, também não vai ser sem noção. Então, não é contra o obeso, nada contra pessoas obesas. É contra a doença, que a gente precisa ir, né, na contramão dela, porque é um problema de saúde pública hoje. Maior parte, 50%, sei lá, eu não sei como é que estão as estatísticas atuais, mas grande parte da população está acima do peso. Antigamente era mais difícil, né? Você passar na rua e ver uma pessoa muito acima do peso. Hoje é muito comum, hoje não é assustador. Tem aquelas fotos, assim, clássicas, assim, dos anos 70, nas praias do Rio de Janeiro, praia do Espírito Santo, né? Aí você olha as fotos, cara, diversos tipos de corpos, mas, assim, todos magros. Ninguém, assim, muito musculoso. Nenhum obeso. Porque naquela época não tinha tanta facilidade, né? Não tinha tanto fast food, não tinha tanto industrializado. Era comida de verdade e acabou, né? Eu vou fazer até puxar para um outro lado polêmico, que aí essas mesmas pessoas que vão na direção da obesidade, ou existe um movimento muito contra os padrões de beleza.
E eu não sou contra os padrões de beleza, mas talvez você só tem que identificar que ele não é para você. Padrões são importantes, porque eles direcionam a gente para algum lugar, eles são uma referência. Então eu posso saber se eu quero estar perto daquilo, porque você pode não se encaixar no padrão. E eu acho que o padrão de beleza ele não é para a maioria das pessoas. O padrão atual, que é uma mulher muito slim, definida, com músculos aparentes, que é o padrão atual. Antigamente o padrão era outro, uma mulher mais voluptuosa, né, com mais curvas. E os padrões eles vão mudar com o tempo. Sempre. Mas ele vai ser uma referência. Seja para você falar, aquilo está muito distante do que eu quero e do que eu estou disposta a abrir mão da minha vida para chegar, ou eu quero estar perto daquilo, mas também não exatamente ali, porque é difícil de sustentar aquilo ali para mim. Então, o padrão é uma referência. Não precisa de um movimento contra os padrões de beleza. Só entenda se ele é para você ou não é. E não é porque não é para você que você precisa destruir o padrão. É que ele não exista. Não. Agora, quando você deixa de ser um gordinho para passar a ser um obeso? Então, quando a gente vai falar sobre classificação de antropometria, de uma avaliação física, a gente não tira o resultado disso por um parâmetro só, por um marcador. Então, se a gente pegar IMC, que é o mais, que é da onde tem a população está maior, acima do peso, etc., é baseado no IMC. Porque a população vai no SUS, enfim, vão nos locais, aí faz a avaliação e etc., sai lá o IMC. Mas se eu for fazer o IMC do Jair, ele vai ter IMC de obeso, provavelmente. É obesidade mórbida, então, já tirei. O Jair é obeso? O Jair não é obeso. A gente leva a avaliação física de um marcador quando eu estou fazendo a avaliação de um paciente no consultório? Não. Então, a gente pode trazer isso pelo percentual de gordura do paciente, pela circunferência de cintura, que existem padrões, existem marcadores para aquilo. A gente não recomenda que a circunferência de cintura do homem seja acima de 94 centímetros. Entre 94 e 102 é risco aumentado para doenças metabólicas. Acima de 102 é risco muito aumentado. Esse marcador vale para todo mundo? Não, mas para a maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas não é do tamanho do Jair. Certo? Então, a gente tira da onde o paciente sai de ser gordinho para ser obeso, depende de alguns fatores. Se ele quebrar as marcas, conforme ele for quebrando as marcas, ele... Isso aí. Se a gente pega, você treino. Há quanto tempo? Já tem mais de 5 anos que eu treino, sou regular na academia, ele tem uma boa quantidade de massa muscular. Não vou usar IMC para esse cara. Esse marcador, apesar de sair no relatório, a gente descarta. A gente vai para a circunferência de cintura. Ótimo. Mas aí, além da circunferência de cintura, a gente fez a dobra cutânea, que é aquele aparelhinho de nutricionista que pega, assim, as gordurinhas. Bom, as dobras da região aqui, da região central, estão muito aumentadas. Aí a gente começa a ir em marcadores, né, esmiuçando aquilo ali para falar, olha, o seu risco é mais aumentado. A classificação de obesidade, sobrepeso e etc., ela é ali, são os marcadores e as classificações do IMC. E que a gente usa para a população geral. Mas no consultório individual é um marcador que a gente deixa um pouquinho de lado, porque ele não é muito preciso, de fato. Então, se o cara tá achando aí, tá assistindo, a gente tá achando que tá um pouquinho acima do peso, tá mais gordinho, só dá pra você descobrir se você tá no risco mesmo, se você for na nutricionista Então, eu não descarto o IMC, porque pro cara que tá sentado assistindo a gente e ele tá preocupado com aquilo ali, bom, se ele tá levantando preocupado, ele tá achando que ele tá com as gordurinhas a mais. Se ele não tem um nível, como a maioria das pessoas não tem um nível de atividade física tão grande, talvez se ele saber do IMC dele, pode trazer pelo menos uma pequena referência. Pode não ser o mais fiel, mas pode trazer uma referência. Ele pode ligar um alerta pra falar, opa, talvez eu preciso de ajuda aqui, porque daqui a pouco pode ficar perigoso. Foi lá, viu seu MC aí, mediu a cinturinha, já deu um pouquinho acima aí do que a nutricionista falou, já fica ligado. E não espera ficar pior, né? Porque dá mais trabalho, deixa eu comer meu último pé de porco aqui. A tal da despedida sempre acontece, né? Então, hoje você falou da despedida e comer o pé de porco, hoje uma das maiores lutas e o que eu mais tento trazer para a nutrição é que a nutrição, ela pode ser leve. É lógico que a mesma nutrição que o Jair leva, que o Jair é atleta, ou que um outro atleta vai levar, aquilo é um estilo de vida diferente. Para eu, que quero ter um corpo legal, quero me olhar e falar, gosto do meu corpo, mas eu gosto muito de comer coisas gostosas também, porque geralmente pensam que a gente é nutricionista, a gente é de outro planeta, né? Só come mata. Deixa eu esconder aqui que é nutricionista. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu cobro pra trabalhar, as pessoas acham que eu vou analisar prato sem, né? Deixa eu esconder pra nutricionista não olhar. Eu falo, isso é meu trabalho, eu cobro pra isso, não fica analisando prato de graça dos outros, não. É lógico. Então,
trazer que a nutrição ela é leve, que ela é fácil e que ela pode ser prazerosa, comer bem é prazeroso e pode ser prazeroso, depende de como a forma como você prepara o alimento e depende de como a forma como você apresenta o alimento. E o conhecimento sobre a alimentação traz a nutrição para um lado mais leve. Esse lado de isso pode ou isso não pode, que a gente vê muito na rede social, esses videozinhos de isso pode, isso não pode, sim ou não, isso cabe na dieta ou não cabe. Sempre depende. Pra quê? Pra quem? Com que objetivo? Qual é a frequência que isso vai entrar? O Jair consome muito mais caloria do que eu. Ixi, de longe. Não, com certeza, né? Jair, você come o quê? Umas 4.000 a 5.000? Ele nem sabe quanto ele come mais. Eu como que eu vejo É que, na verdade, eu não meço muito, sabe? Mas média. Vai, por exemplo, assim... Deu na panela, eu Vai, como, por né? exemplo, assim, pré um treino, amanhã eu vou treinar perna, e hoje, de repente, eu como um pouco mais, que eu sei que eu vou precisar de mais estoque de glicogênio amanhã. Aí, de repente, eu fiz um treino muito pesado. Eu sei que eu vou ter que ficar de olho ali nas refeições e talvez até aumentar o número de refeições para que eu me recupere. Mas no dia a dia normal, sem estar treinando, há umas 3.000 calorias, 3.000 e poucas calorias. Nos dias de pré e pós-treino, eu como bem mais. Então, mas Aí vamos já- pensar num dia que você treina. Hoje você tá o quê? Em manutenção mesmo? Ganho, perda? Eu falo que... Hoje é só seu estilo de vida, né? treino, Não, super aposentado. eu treino pra manter cada vez maior e maior. É o super aposentado, lembra do seu incrível? Que aposenta e bota o terninho e gravata? Tem Eu- ele no centro do Instituto Jair Gomes ali. Eu ele fica lá, eu falo que eu sou super-herói aposentado, mas eu gosto de treinar, gosto de me sentir bem. Mas eu não sigo uma dieta restrita, mas eu tento me alimentar super bem. Pronto. Eu só como comida de verdade. É É isso. simples. É isso. O estilo de vida, essa ideia do pode ou não pode, ela traz mais restrição para a pessoa do que liberdade alimentar. Vou dar um exemplo assim. Às vezes, um dia antes de fazer um treino mais extenuoso, que é um treino de perna, por exemplo, eu gosto muito de comer uma pizza. Uma pizza inteira. Muita caloria, sabe? Muita. Porque eu sei que amanhã, no outro dia, eu treinando, Ah, mas agora fala, é o treino de perna seu. as calorias vão tá ali sendo usadas. E aí, o que eu faço? Às vezes eu penso assim, pô, não vou comer pizza. O negócio, pô, só vai me inflamar mais e tudo, eu vou comer. Pô, tem um macarrão integral em casa, tem queijo em casa, tem um molho de tomate, tem alguns legumes, tenho carne, que eu adoro comer carne. Eu mesmo faço, entre aspas, a minha refeição mais calórica, com comidas boas. Macarrão integral, o meu molho de tomate, né, carne. E aí, em vez de comer a pizza, eu opto por fazer uma comida mais calórica dessa forma, entendeu? Mas sempre tentando focar em comida de verdade. Você sente algum desconforto depois que você come a pizza? Tipo, alguma azia? Ou dorme mais pesado? Aí daí bate, né? Então, não tem jeito, né? Uma das motivações que Não tem depois jeito, bate. que você começa a se alimentar de forma mais saudável, tendo consciência do que você come, além de, lógico, você gostar do que você come, a gente até brinca, eu e meu marido, a gente brinca que a gente é muito restrito aonde a gente vai sair pra comer. Primeiro porque tanto eu, tanto ele cozinhamos bem. A gente gosta da nossa comida. E aí, quando eu vou comer fora, eu falo, acho que não vale a pena, Tem não. isso, Dá pra eu fazer isso exatamente aqui em isso. casa melhor. Faz melhor, um ambiente melhor e acaba assim, sendo mais barato também, né? Você não... Aí, assim, a gente gosta muito de restaurante, a gente gosta de sair pra comer. Eu adoro sair pra comer. Só que tem que valer muito a pena o Tem que lugar, valer muito a sabe? pena, né? Tem que ser aquele, não pela caloria, mas pelo até o gosto da comida. Eu falo, putz, nem valeu. Restaurantes mais comuns aí, assim, que são bem comuns, que a maioria das pessoas gostam de comer. Fala, gosto. Todos os pratos têm o mesmo gosto, tudo a mesma coisa. É gosto de queijo com queijo. Você não tem, sabe o tipo de prato que não tem como errar na cozinha? Que você põe um monte de coisa gostosa, vai ter um gosto muito bom, mas não tem detalhe no sabor? Sim. Não me chama muita atenção, não. Eu prefiro comer em casa mesmo. Eu gosto bastante de comer em casa. Então, mas aí que tá. Esse negócio da dieta em si, tem muito lance comportamental, né? Se a pessoa... foi a vida da pessoa, né? Os pais ensinaram essa pessoa a se alimentar direito e tudo. E aí, em cima disso tudo, você viu uma barreira aí, né? Você passar a dieta para as pessoas e as pessoas, ok, a dieta é isso aqui, mas como é que eu faço isso? É isso. E daí surgiu um negócio e eu quero ver acho também super interessante. que é o segundo projeto, né? É Primeiro a gente já exatamente comentou, isso.
Exatamente Agora eu isso. quero que você entre no segundo projeto. Como é que ele nasceu? Você já foi nutricionista alguma vez? Não. Não. Mas geralmente o que acontece é, o paciente, ele pega a dieta, a dificuldade do nutricionista, o maior impasse é esse. O paciente pega a dieta e fala, muito legal. A primeira semana ele vai, faz, nananã. Aí depois começa a escorregar, não deu tempo de fazer isso, e faltou isso aqui, aí esse dia eu comi outra coisa porque não tinha. Falta de organização e planejamento, clássico. Aí eu comecei a trabalhar em cima de organização e planejamento. Essa é uma característica muito forte minha também. Eu gosto de organizar, eu sou organizada e sou muito planejada. E aí, eu comecei a ajudar os pacientes em cima disso, mas ajudar dentro do consultório. Ainda tinha brechas. Então, tem o paciente que não sabe cozinhar, tem o paciente que ele mora com alguém, tem o paciente que tem uma vida muito corrida, enfim. Existem uma gama E até de o básico, coisas. que é escolher os alimentos, né? Básico do básico. Tipo, como é que eu vou escolher um limão? Aí você fala, tá. Essas coisas também faz parte O do papel abacaxi. do nutricionista. Quando é que o abacaxi tá bom pra Como é que eu sei cortar? que o abacaxi tá maduro? Aí porque o paciente, comprei abacaxi, não consegui cortar. Comprei abóbora e impossível cortar. Eu falo, tá. Eu comprei beterraba e na minha casa nunca fica boa. Eu falo, tá, como é que você comprou a beterraba? Como é que tava essa beterraba? Como é que você fez essa beterraba? Minha alface não dura, e comprou alface velho. É lógico que ele não vai durar. Você pode fazer toda a técnica possível que o alface vai estragar. Você comprou ele murcho já. Enfim. Essas barreiras vão acontecendo. Hoje, é muito comum também que o paciente ele já venha com um nutrólogo, com um outro médico que acompanha, porque isso também se difundiu muito, né? Muito. O nutrólogo ele é uma profissão recente e está cada vez mais aí tomando parte do mercado. O que eu percebi? O paciente ele já chegava, parte da minha anamnese é o objetivo e tal, a análise bioquímica, prescrição de suplemento necessário, manipulação e tal, que é uma parte, inclusive, que eu adoro fazer, suplemento manipulado, quando necessário, é lógico. Enfim. Só que eu percebi que o paciente ele já vinha com tudo isso do nutrólogo. Hoje é difícil um paciente que não tenha um acompanhamento de um bom endócrino ou de um nutrólogo. E eu falei, bom, eu não vou ficar batendo de frente com outro profissional. Não faz o sentido isso. A gente tem que trabalhar junto. As nossas profissões, o nutrólogo e o nutricionista, a profissão se complementa. E não é para ficar um embate um com o outro. Qual é o meu diferencial? Eu, como nutricionista, tenho conhecimento sobre o alimento, que o nutrólogo não tem. Então, eu vou trabalhar em cima do alimento. Você já veio com suplementação? Você já veio com solicitação de exame do nutrólogo? Que particularmente, melhor. Porque eu, como nutricionista não conveniada a um plano, o plano de saúde geralmente breca, mesmo com justificativa. E ali é difícil pra gente. Eu posso solicitar por lei exame, mas geralmente o plano de saúde, às vezes, do paciente breca a solicitação. E aí ele precisa buscar um médico ou tentar, sabe? É uma dificuldade pro paciente. Eu quero facilitar a vida dele. E aí eu falei, bom, se ele já vem com isso, por que não que eu vou focar mais no que eu tenho mais expertise? Porque dentro da consulta, eu vou no que é primordial. Eu vou trabalhar o que é... Eu tenho 1h30 com o paciente, mais ou menos. Então, eu vou em cima da saúde dele primeiro. Se é um paciente renal, eu não vou ficar falando de como ele vai saltear o brócolis antes. Eu primeiro tenho que cuidar da saúde dele. Depois, a gente começa a pensar em deixar a comida gostosa. Eu considero menos importante nesse caso. E aí, eu vou fazendo, né, o trabalho. Se o paciente já vem com essa parte, eu posso passar um pouco mais rápido aqui. Começou a sobrar mais tempo para eu falar sobre a comida propriamente dito, que eu amo, que é quanto de óleo você usa para cozinhar, qual é o tipo de óleo que você usa para cozinhar. O paciente não sabe quanto é relativo. Quanto tempo dura 1 litro de óleo na sua casa? Quantas pessoas cozinham? É exclusivamente a cocção com óleo ou você usa outra coisa? Ah, não, a gente usa manteiga também, usa azeite, usa isso, certo? Quanto tempo dura? Porque isso, além das calorias, em detalhe que o paciente não está vendo essa caloria, implica muito na saúde dele também. O que você usa de tempero? Qual é a regularidade de vegetais na sua casa? Tem variedade? Como é que você guarda? Como é que você armazena? Qual é a sua dificuldade de organização? Sobrou mais tempo para isso. E eu percebi que essa é uma falha muito grande. É a hora que o paciente pega a dieta, ele não sabe executar. Ele não consegue executar, ele não tem expertise na cozinha. Porque cozinha depende desse... Para você ser bom na cozinha, você precisa ter jogo na cozinha, você precisa ter ritmo na cozinha, você precisa ter desenvoltura na cozinha. E ter tempo, né? Tempo. A vida hoje em dia tá tão corrida que as pessoas estão deixando coisas importantes de lado. E isso cozinhar é uma delas. Então, você pode não amar cozinhar, mas você tem que saber se virar. Para mim, todo mundo precisa pelo menos saber se virar.
Porque se você não sabe cozinhar nem que seja um arroz, eu conversei isso com um paciente recente que foi e ele não sabia fazer um arroz. Juro pra você. Ele não sabia fazer um arroz. Tem internet pra isso, cara. Só jogar no Google. E ele trabalha com coisa de internet, ele trabalha com marketing. Eu fui e falei com ele. Eu falei, Deve vou ser te mal de quem dar. trabalha com marketing. Eu vou te dar a minha visão. Eu vou te dar a minha visão, falei com ele. Você depende sempre de alguém para sua comida, que seja de um restaurante. E se vir uma outra pandemia e fechar tudo? Você não sabe fazer um arroz? Você não precisa querer fazer isso. Eu entendo. Quando eu falo que eu gosto de cozinhar, eu não gosto de descascar cenoura e fazer arroz e feijão. O que eu amo fazer não é isso. Mas eu prefiro fazer arroz e feijão do que limpar a casa. Isso é um fato. Mas a questão do tempo para cozinhar, lógico, demanda tempo. Mas se você for organizado e tiver uma expertise boa na cozinha, lá em casa, no nosso dia a dia, se a gente pega para cozinhar, a gente cozinha uma vez, 2 vezes na semana no máximo. E é o que o Thiago come, tá? Não é pouco, não. A gente come, ele come direitinho. Tiagão, ela falou aqui pra gente aqui que ela gosta de cozinhar do que prefere cozinhar do que varrer a casa. Varrer a casa, então, sobra pra quem? Escapuliu. Alguém tem que segurar a hora, né? Não, mas não gostar de fazer não quer dizer que eu não faça. A gente precisa fazer coisas que não gosta, é isso aí. Até a dieta, né? Então, você pode não gostar, mas precisa. A gente sabe que precisa. Então, eu não gosto, não amo fazer essa parte da casa, mas gosto de cozinhar, prefiro. Ainda assim, faço o que eu não gosto também. E aí, com essa questão de organização, enfim, da cozinha, eu geralmente delego. Pô, você mora sozinho ainda? Se você tirar um dia da semana, você organiza a sua comida. Mas eu também não sou muito da marmita congelada, não. Porque eu acho que a comida congelada, ela tem suas... Não nutricionalmente falando as perdas, não. É pelo sabor mesmo. Eu sou bem chatinha com sabor. Bastante sabor. Mais aguado e tal, enfim. E aí, eu geralmente passo a orientar sobre isso. Com essas questões de orientação, ainda senti falta. Foi aí que nasceu o Personal Diet, que hoje, né, é o serviço mais premium do consultório, que é quando ele é personalizado, então eu entendo a demanda do cliente. Se é o meu paciente, eu já tenho um pouco dessa demanda, a gente conversa em cima e eu faço uma proposta de serviço. Mas esse serviço, ele vai desde a compra do supermercado, em que eu posso acompanhar o cliente, eu posso passar uma lista de compras quantificada, então 1 quilo disso, 2 quilos daquilo, um pacote disso, quantificada em cima da dieta. Ele pode sozinho fazer as compras com a lista, eu direciono marca, às vezes também, ou ele pode ir comigo, porque ele quer estar no supermercado até para aprender algumas coisas, ou eu posso ir sozinha comprar também. Então, tem essas três vertentes aí. Depois da compra, a gente vai à casa do cliente. Se ele tem uma funcionária, eu vou orientar essa funcionária. A gente faz um cardápio, a gente pode fazer um cardápio para a família, se ele tem uma família, então, esposa, marido, filhos, enfim. Cada um com suas restrições, que seja de gostos e etc. A gente faz um cardápio para a família, que englobe a família e que facilite a vida do funcionário. Esse é um ponto forte. Eu não estou ali para dificultar a vida do funcionário, dessa pessoa. Eu estou ali para facilitar. Porque, às vezes, até o funcionário também tem dificuldade nesse jogo da cozinha. Muitas vezes o funcionário cozinha do zero, quer coisa diferente, mas cozinha do zero todo dia, não organiza as coisas dentro da geladeira, não sabe o que tem, acaba estragando. Então, o objetivo é otimizar isso até para o funcionário, ele vai estar direcionado. O feedback que eu tenho ela sobrou mais tempo para ela fazer X coisa, porque agora a cozinha não virou um problema mais. Ponto. Então, ela vai seguir esse cardápio, que ela é treinada, eu vou pessoalmente à casa orientar. Então, eu falo que eu fico quase como ajudante dela daquele dia, mais direcionando. Então, a gente trabalha junto. E eu aprendo muito sempre com o funcionário, porque o funcionário está ali há muito tempo, ele conhece muito do gosto da família. E ela me ajuda muito na hora de criar o cardápio para a família, né? Que agrade a todo mundo. Se fosse achar alguém para comer o sogro lá, ia passar raiva, porque o meu sogro tem uma política. Comida boa para ele é comida brilhante. Nossa. A política dele é essa. No óleo, a política dele é essa. Nossa. É boa, é brilhante. Se não tiver brilhante, ele joga azeite. Nossa. Ai. Nossa senhora. E aí, eu treino a funcionária. Se o cliente não tem uma funcionária, né, para a cozinha, eu vou com um auxiliar de cozinha comigo, que está sob os meus cuidados ali. Então, a gente programa a dieta dessa pessoa, programa a alimentação. A gente cozinha e deixa umas coisas pré-preparadas. E a gente tem o processo pós, né? De feedback, de acompanhamento. Eu deixo organizado como essa pessoa combina as coisas, onde entra cada coisa. Fica um documento, né? Um livrinho que é um guia tanto para o funcionário, tanto quanto para a família, de combinação dos alimentos. Enfim, é um serviço bem completo mesmo e bem legal, e que eu adoro fazer.
É um trabalho bem Cara, completo, agora, né? pô, VIP, né? Não, eu tô ouvindo Imagina, ela falar, cara. eu tô curtindo pra cá. E como é que eu faço pra contratar um serviço desse? Então, hoje o personal diet ele tá fechado. Não. Pô, aí, Jair. A melhor parte, né? Agora que eu ia, agora já ia pegar o contato. Eu Colocou queria, o doce velho, na eu boca quero. da criança, né? Não, eu quero. E muita gente Agenda. que tá ouvindo aí quer, gente. Agora a gente Não, quer. mas isso é o ideal, cara. Imagina, cara. Não, pra mim é um mundo a pessoa, perfeito. a pessoa Eu, que por não exemplo, sabe, não- é eu- você mesmo. Eu sou completamente fora disso. Minha esposa que cuida disso lá em casa. Ela Mas que agora sabe. com o filho pequeno, né? Ela que sabe as mães, eu não entendo nada. Se eu faço as coisas na cozinha, eu posso até fazer alguma coisa, mas se o que eu fizer sai ruim. Eu como de raiva, sabe? Sabe aquele negócio que você fez? Come você pra sobreviver. Eu como pela raiva. Eu falo, não, vou comer só de raiva. Eu como as coisas que eu faço, mas que fica ruim, fica. A minha esposa que tem as manhas. E agora estamos nessa onda aí dela comprar em maior quantidade e fazer as marmitas. Ela Ajuda, faz né? algumas coisas, deixa algumas coisas guardadas, que nós estamos com um nenenzinho pequeno e tal. Aham. Então ela, por sorte, né, uns 2 dias antes da gente ganhar o neném, ela fez uma compra grande lá em casa lá e fez um monte de marmita. Fez permitinha pra uns 10 dias. A gente comeu 10 dias tranquilo. Até vocês seriam um caso específico de possíveis clientes, né? Desse Eu tô personal diet, né? ouvindo ela falar aqui, tô achando maneiro. Então, o que que acontece? Vou Mas te agora falar. você falou que tá fechado, eu fiquei triste. Tá fechado. É, mas tá, porque ele demanda muito tempo também demanda. em preparação, né? É, hoje eu tenho o consultório, Aham. eu tenho a minha empresa que engloba o consultório, engloba o serviço de cardápio, a parte que o serviço de cardápio tá acontecendo, ele tá aberto, que é só o cardápio para família. Esse personal diet que ele é mais completo, ele tá passando por um processo de reestruturação para ficar melhor, o que já é muito bom, lógico. Ele vai reabrir esse ano ainda. Eu tenho uma lista de espera já de algumas pessoas interessadas. Eu tô executando atualmente de quem já contratou. Mas eu fechei por isso, por demanda. Eu preciso executar os que já estão contratados, quem já contratou. Como eu disse, ele está passando por um processo para ficar melhor, o que já é bom, para eu entregar mais, para ficar mais completo e mais dinâmico ainda. Novos materiais, novas coisas. E ele vai reabrir. Mas ele vai reabrir em breve. Tem uma listinha de espera de umas pessoas aí que já estão interessadas. Mas e aí? Esse em breve aí deve ser quando? A gente E se a tá- pessoa Esse quiser ano entrar- ainda Não, abre. então, como é que eu faço pra entrar na lista de espera? Eu quero ir pra Então, lista de espera. lá no meu Instagram eu postei já sobre. Eu Aham. coloquei uma caixinha da última vez, mas é só entrar em contato pelo link que tá na bio. Vai colocar. Vou pedir pro Ti colocar pra mim uma lista na bio, que tem os links, né? Uma lista exatamente escrito lista de espera. Ah, e aí você interessante. coloca o seu nome, coloca seu telefone e aí a gente vai entrar em contato pra fazer. Porque pra fechar esse serviço, eu faço uma chamada, né? Uma chamada de vídeo com a família ou com a pessoa responsável ali para a questão da comida familiar, para que eu entenda a demanda, porque eu faço a proposta de serviço em cima da demanda. Se você tem uma funcionária, eu não vou propor para que eu vá com alguém. Você já tem uma funcionária. Se você não tem dificuldade na compra, isso já é muito tranquilo, é só a sua funcionária que tem uma dificuldade, então a gente vai treinar só seu funcionário. Aham. Enfim, depende da demanda. Eu tenho um caso de uma cliente desse serviço que ela é muito organizada. A funcionária dela o marido e um filho de 3 ou 4 anos, alguma coisa. Ela é muito organizada. Ela me mostrou, ela já é minha paciente também. Ela e o marido são pacientes. Ela mostrou, ela tem uma organização para funcionária, que dia que a funcionária vai para limpar a roupa de cama, fazer isso, fazer aquilo, ela tem o cardápio, o que a família gosta de comer, é a execução da funcionária. Vou propor um cardápio para uma pessoa dessa? Ela já tem, ela já faz muito bem. Então, ela não precisa desse serviço, ela precisa só do treinamento da execução. funcionária, isso aí. Então, eu vou em cima da demanda. E aí, a proposta de serviço é em cima da demanda. Então, tem essa pequena reunião de 15 minutos, entendo a demanda e faço a proposta de serviço. Aí, tem a listinha das pessoas lá de espera que a gente já entra em contato para começar, pelo Então, se menos, você é as igual a chamadas. mim aí, que ficou interessado nesse tipo de serviço, pode entrar lá na lista de espera. E eu espero que a gente suba logo nessa lista aí, né? Qual é o endereço do Instagram mesmo? @, Ana Carolina Oliose. Ana- Carolina com C, Ana Carolina. Oliose é OLIOSI. Isso aí a gente vai conseguir colocar depois Perfeito. A gente vai colocar assim. perfil do... Então, vamos falar sobre os patrocinadores, né? Que É, a gente precisa falar sobre a gente tem os que falar quem paga a patrocinadores conta, né? Lógico. Exatamente. Quem paga a conta é muito importante. Então vamos lá. O primeiro patrocinador é aquele que vem sempre, o Luran. Luran Santos, LS Smart Box. O Luran, ele é nosso apoiador desde o começo, ele tá com a gente desde o começo. Daqui a pouquinho vai entrar na tela aí. Aí, LS Smart Box. O Luran tá com a gente desde o começo. O Luran é um parceirão nosso. E assim, ele vende tanto smartwatch quanto celular da iPhone e da Xiaomi. Ele é especialista nas duas marcas. E smartwatch ele tem de várias marcas.
fone de ouvido Bluetooth também. Então, se você precisa de um bom aparelho telefônico ou se você precisa de um bom smartwatch, você pode procurar o Luran, que com certeza você vai ter um melhor aparelho com o melhor preço. É isso aí. Valeu, Luran. Tamo aí desde o junto, começo, mesmo. né? Desde o começo. Desde o 01 ele tá aí. É. Farmic, Farmic, 35 anos. 35 anos de farmácia de manipulação. Ana Carolina deve conhecer, né? O pessoal lá da Farmic, né? São parceiros do consultório também. São parceiros do São? consultório, né? Então, a Farmic é a Todo mundo que maior... a gente traz aqui fala que é parceiro da Farmic. Farmic que tá abraçando o mercado inteiro, né, É, bicho? mas a Farmic também tá aí há muito tempo, né, cara? 35 anos no mercado, daqui capixaba, mas a Farmic vende para outros estados também, tá, pessoal? Inclusive vende até para fora do país. Tem clientes dela aí que mandam as receitas e eles mandam para fora do país. Mas enfim, a Farmic é conhecida pela alta qualidade da sua matéria-prima, porque tem várias farmácias de manipulação e tem alguns casos também, né? De que as pessoas compram manipulado. Se você e quer tá ter sempre a certeza mesma do que tá coisa. dentro do seu Exato, manipulado exato. ali, então você pode chamar a Farmic, eles vão colocar exatamente o que você pediu. E aí E o você que foi fala. receitado, né? Isso. Entra em contato lá, pede seu orçamento e fala que viu a propaganda da Farmic aqui no nosso podcast. Pode Cada falar vez que é mais amigo do forte. Jair. É, aí você fala que eu acho que vai conseguir um descontinho lá. Acho não, tenho certeza. Esse é o macete pra ganhar desconto na Farmic, é falar que é amigo do Jair. Então, mas aí vamos lá. A Farmic, depois da Farmic a gente tem a Power King. Power King. A Power King, que é a maior fabricante de coqueteleiras, garrafas promocionais, squeezes. Então eles são uma fábrica gigante aqui no estado do Espírito Santo, que pessoas de Legal. fora do estado também É. compram dele. Por exemplo, a galera de São Paulo compra da Power King aqui e vai vender lá. Ó, inclusive, eles vendem. Vai lá, gasta seu inglês agora, Eles Rony. vendem pro Arnold Classic South America. Então, ele fica rindo do meu inglês. Não, eu gosto de ver você falando essa parte do inglês, cara. Você pisou. Se eles conseguem produzir um produto pro Arnold Classic, De fato. né? Aí a gente já sabe que a qualidade é boa. E por causa disso... Inclusive, né? a propósito, tem presente. É, porque quem é convidado do Cada Vez Mais Forte ganha presente. Ganha né? presente. Vamos lá. Ó, a Power King mandou pra você, Carol, com a logo da Muito Cada Vez Mais obrigada. Forte, tá? Que legal. Um galão de 2 litros. E ó, essa aqui é a queridinha deles, tá? Essa aqui, Linda. essa coqueteleira aqui é mágica. Tá aqui com a logo da Cada Vez Mais Forte, a logo da Power King, mas aí explica pra ela aí o que Vamos aconteceu lá. com essa coqueteleira, bicho. Essa coqueteleira aqui foi famosa lá no Arnold Classic, South America. Arnold Classic. Mas principalmente Por quê? aqui, porque o dono Olha só, da Power King veio aqui fazer a apresentação. Veio aqui, fez a apresentação fez pra até mim. com o secretário de esporte, Fez né? secretário de esporte, inclusive. Esse formato dela, apesar dela não ter nada dentro, esse formato dela aqui faz com que você possa botar uma banana aqui dentro, ou um kiwi, ou qualquer outra fruta mais pastosa, assim, mais Mamão. molinha, Aham. mamão. Eu já testei com kiwi, com morango e com banana, eu já testei. Você coloca aqui, você dá uma sacudidinha e ele vai virar uma pasta. Aí você mistura com água, joga o seu Olha! whey aqui, dá mais uma sacudidinha, vira uma vitaminazinha pra você tomar com Já whey. quero fazer com a minha marca. É, não, E dá certo. No E dia, eu, no no dia dia que ele fez aqui, aqui, eu não acreditei, não. aí ele colocou a banana, bateu, virou uma pasta, colocou a água, colocou o whey, bateu, virou um líquido, pegou um copo, aí esse aqui Jogou no foi, copo. pegou o copo, virou, Eu joguei no ficou copo. procurando pedaço de banana. Porque eu, Nada. eu não tava muito acreditando, não. Achei sensacional. Eu não tava acreditando, não. Aí ele fez, eu abri quando ele fez, joguei no copo. Fiquei assim, jogando no copo devagarzinho. Procurando, né? Pra poder ver, né? Eu falei, não, vai agarrar, mano, não é possível. Então, eu achei que só porque não agarrava o suplemento nos cantos, porque isso acontece também, Também, né? ela Isso- também Mas é sensacional aquela isso. questão que eles falam de... Mas como eles descobriram isso tem aí, um nome pra isso também, cara, não sei. Não, mas tem um nome científico pra isso que você falou, que ela é... Caramba, esqueci o nome, o Wilson falou com a gente aqui. É antibacteriana. Sim, porque Ela tem um formato antibacteriano. você Aqui já por dentro pegou tá a aqui. garrafinha que ficou sobrando suplemento dentro e cheirou? Já. Sempre fica. Já. Parece que morreu alguém Essa na daqui também, garrafa. aqui por dentro ela tem esse formato, pra Isso não agarrar. ajuda. E do lado de cá e na parte de baixo aqui também ela tem esse formato. Mas esse formato aqui embaixo também tem esse mistério aí de conseguir fazer. Inclusive, achei linda. Você- Ah, bateria. médicos nutricionistas que vêm aqui e fazem lá com eles, tá? Ah, mas já Aí. peguei o contato. Ó, e esse aqui é pra você, a Farmic mandou de presente pra você também. Muito obrigada, deixa eu abrir. Ah, eu acho que eu sei o que é o pré-treino. É o dele. pré-treino, É é. o pré-treino dele. Termoturbo. É bem... E outra garrafa, adoro garrafa. Esse aí é do Adoro Termoturbo. garrafa. Muito legal, muito obrigada. Esse pré-treino da Farmic eu conheço, inclusive
Gosto bastante E ele é bem também. gostosinho também, né? Ele é bem gostosinho. Aí tem dedo do Jair nesse pré-treino aí. Eu ajudei a formular, ajudou a desenvolver. Deu umas ideias pro Rick lá fazer. Quando o Rick foi me visitar uma vez que ele lembrou, mas na época eu acho que eu não te conhecia não, quando eu conheci esse pré-treino. Então, quem ganha Quem presente, vem, dá presente também aqui pra gente. Ó. Aqui, ó, a gente pode mostrar aqui alguns dos nossos presentes, né? Vamos lá, Que esse legal. aqui é legal. Esse aqui eu gosto dele. Esse aqui foi do Daniel Calegari, Neurocirurgião. neurocirurgião. Ele tava vindo, o Jair falou com ele, você tem que trazer um presente. E, rapaz, esqueci. Aí ele pensou de mão no martelinho que ele usava pra poder medir, pra poder ver a questão do reflexo das pessoas, e ele trouxe. Martelo de Que reflexo. legal. Todo empenado. Ele ia bater muito nos outros com isso aqui. A Neymara trouxe o pé de pato. E a vértebra da doutora aqui caiu, ó. Da Milena. A vértebra da Milena, ela deixou aqui com a gente, caiu. Milena aqui no chão. Carrijo, a fisioterapeuta. Esse aqui né? também pra mim foi emblemático, que é um colega nosso do Levanta e Vai, Vegeta. E ele era um gordinho, aí ele começou a malhar e tal, e ele falou que o fone de ouvido ajudava ele a se concentrar. E ele deixou o fone de ouvido que ele começou a malhar Caramba. aqui com a gente. Que ele falou que isso aqui representa muito pra ele guardava em casa, ele deixou pra gente aqui. Que legal. Pra ficar representando ele aqui no nosso estúdio. Tem Tem a camisa do Bruno Schmidt, tem a camisa da Cadeia para os Maus Tratos dos Animais, tem muita coisa boa aqui. A Tem camisa a e a medalha, toalha da Wellness, né? O Leon Tem. Sayeg que esteve aqui com a Olha, gente. tem a que medalha legal. de Campeonato Sul-Americano de Que Fisiculturismo. chique. Eu nunca competi, mas eu já tenho a medalha. Mas vamos lá, o que você trouxe pra gente? Então, Me falaram que era uma foto do seu esposo de cueca, a gente não vai querer, não. Não, essa fica pra mim mesmo. não queremos. Mas Aí leva pro Jair bota na casa dele lá, deixa guardado. esse quadro, inclusive, ficava no escritório dele, tava lá no escritório dele. É um quadro que eu gosto bastante, eu acho que representa muito do que a gente tem de estilo de vida e tudo mais. E quando você olhar, você vai lembrar da nutrição, porque é uma tabela nutricional do sucesso. Ó. Então, a gente gosta bastante desse quadro. Que irado. E ele ficava lá no nosso escritório. Aí eu olhei e falei, acho que quando... O Jair me deu a referência de quando olharem vão lembrar que uma nutricionista foi lá e tudo mais. Então uma tabela nutricional é uma tabela, né? É uma tabela nutricional, não tem como não associar nutricionista, mas é uma tabela nutricional do sucesso. Sensacional. Maneiro Nossa, pra apresentão, cara. Muito Espero legal, que vocês cara. gostem, que fique bonito aí no Vai estúdio. sim. Daqui a pouquinho a gente vai ampliar isso aqui. Por enquanto está colocando aqui, mas daqui a pouquinho, a próxima vez que você vier, já vai ter uma estantezinha aqui por trás. Que legal. Mas você vai voltar. E vai voltar, não vai, Jair? Não, com certeza. Tem como a gente encaixar ela. Quando ela for lançar em o várias produto outras- novo lá, com um novo nome, que ela falou que não é um produto novo, é um novo nome, uma nova roupagem, um produto que já funciona muito bem. De na fato. verdade, E a gente vai- é um programa, né? É um Né? programa. Eu sou bem feliz, eu acho. Vou te falar de forma muito sincera, hoje é o que mais me motiva, eu acho que de todos os meus trabalhos. Eu adoro atender, eu amo É o porque que eu você faço. ensina também as pessoas a mudarem. Mas né? é porque eu vejo a mudança na... Eu digo que eu mudo vidas palpável, através da né? alimentação. Eu palpável, consigo fazer isso no consultório. Mas quando eu vou dentro da casa, eu consigo modular o ambiente. E isso é muito mais impactante. Eu mudo a vida de uma família inteira. Você pode abrir a geladeira no primeiro dia É e isso. depois você passar e abrir no outro dia. Depois É você muito passar e falar, gostoso, é muito gostoso receber o feedback de que o funcionário tá com um trabalho mais eficiente, que a família inteira tá comendo melhor, que sobrou mais tempo agora para a família entre si, porque eles não têm tanta demanda mais em cima da alimentação, isso já não é mais um problema, virou uma solução. Se é um casal, eles têm mais tempo entre eles, a comida já não virou aquele, você faz, tem que fazer agora isso, tal. Não virou mais um problema. Então isso gera qualidade de vida para a família inteira, sabe? Claro. Então o feedback ele é tão positivo, isso é tão motivador para eu continuar e querer fazer com que seja maior, é muito gostoso. Muito legal. Qual o seu projeto de futuro? A gente já entendeu que está na parte desse projeto, de reformular ele, de botar para acontecer. Mas eu perguntar seu projeto de futuro mais distante um pouquinho, nos próximos 5 aninhos, um pouquinho mais, apontando um pouquinho mais para longe. Dentro da nutrição? Dentro da nutrição, dentro da sua vida pessoal, o que você pensa? O que você pensa hoje? Você fala assim, não, Júnior, eu queria chegar em tal lugar. Nossa, que pergunta difícil. Porque a É vida porque você não viu a última ainda. É porque a vida dá tantas voltas, né? O que eu queria, talvez, há um ano atrás, já não é mais o que eu quero daqui 5 anos. Mas, de forma até um pouco clichê, é continuar nos projetos, né? Crescendo a minha empresa da nutrição. Vou contar uma coisa que eu nem sei se posso, lógico que posso, mas
Eu tenho uma outra empresa de nada a ver com a nutrição que está lá dormindo um pouquinho. Pode ser que daqui em 5 anos eu quero muito que ela nasça também. Eu tenho um pouco dessa veia empreendedora. Eu amo o que eu faço como nutricionista, mas nunca sonhei em ser nutricionista. Não é um negócio muito romântico e lindo. Não, eu caí na nutrição e deu certo e tô aí. Amo o que eu faço. Mas gosto da linha de empreender também, por um lado, que não tem a ver com a nutrição. Eu tenho, como eu disse, uma outra empresa que está dormindo um pouco. Eu espero que ela acorde nesse período, muito em breve. Acho que os principais pontos são esses. Dentro de 5 anos, a minha vida ainda é bem voltada para o trabalho. Eu gosto muito de trabalhar. A minha vida hoje gira basicamente em cima do trabalho. Eu gosto muito de trabalhar. E graças a Deus, meu marido também trabalha bastante e gosta de trabalhar também. E a nossa vida é bem em função disso. Sim. A gente cresce muito juntos, né, meu amor? O Thiago tá comigo em tudo. Lógico, dentro da minha vida pessoal, não tem como não falar do meu casamento, porque se eu tô aqui, se eu tenho tudo que eu tenho, se eu faço tudo que eu faço, é porque meu marido tá comigo em tudo. O Thiago é meu melhor amigo, meu parceiro, a gente cresce juntos. E eu falo que na nutrição, por exemplo, é a minha cara que tá ali na frente, mas se não fosse por ele, nada aconteceria. Thiagão, ela merece uma bolsa da Louis Vuitton, hein? Merece um agrado, hein, bicho? Uma bolsa da Louis depois dessa daí, meu irmão. Uma segunda lua de mel, Titola. Mas fala aí, Jair. Temos que fazer a pergunta, né? Essa é a sua vez, vai lá. Então, Carol, a gente sempre faz a mesma pergunta para as pessoas aqui e as perguntas são muito pessoais, mas basicamente o conteúdo é muito parecido. Qual é a sua definição de força? Força não significa força física, mas qual é a sua definição de força? Eu sempre falo que força é uma capacidade neurológica. Então, e ela é. Se você... Não basta só acreditar, mas você precisa acreditar também que você consegue executar aquilo e treinar a sua cabeça para tal. Quem faz musculação, pelo menos, vou trazer até para uma percepção mesmo bem pessoal. A gente tem dias que a gente não consegue levantar a mesma carga. E isso tem relação, lógico, com a sua alimentação, com a sua noite de sono, com coisas fisiológicas. Mas tem relação muito com a cabeça. Sim. Tem muita relação com como você está emocionalmente naquele dia. Então, a força é uma capacidade neurológica porque você também precisa ter ciência que você consegue levantar aquele peso. Que você consegue sustentar. E não só na força física, mas para ser forte emocionalmente também. E quanto mais você treina para ser forte, eu acredito que mais forte você fica. Então, força também depende de constância. Força também depende de você manter uma... Constância é uma palavra que eu gosto muito. Eu acho que também me define muito bem. Eu gosto de ser constante. E a constância, ela se aplica para quase tudo. Então, a força, ela também depende de um ritmo constante no que você está se propondo a fazer. Seja levantar um peso ou seja se manter emocionalmente bem. Você precisa continuar, né? Precisa trabalhar em cima daquilo. Sensacional essa resposta. Muito parecida com o que eu penso, Carol, veja. vamos marcar sua volta aqui. Eu espero que a volta seja depois do lançamento do novo produto. Muito em breve. Talvez. Esse ano ainda a gente... A gente já alinha isso daí. Porque quem sabe faz uma junção aí com o seu lançamento e com a apresentação do podcast. Vai ser bem legal. A gente pode fazer um bem bolado aí. Vamos, com certeza. Acontecer. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Uma coisa pode potencializar a outra. Pessoal, então, quem quiser entrar em contato com a Ana Carolina Oliose... Carol. Carol, para os íntimos. Entra lá no Instagram dela, Ana Carolina Oliose, e lá já tem o direcionamento direto para quem quer entrar em contato com ela. Já vai para o WhatsApp, já vai para essa lista de espera aí do projeto. Aproveita logo nessa lista de espera antes que eu coloque meu nome na sua frente. Aí você já coloca aqui agora, né? Pessoal, é isso aí. Nos siga lá nas nossas redes sociais. Se você ainda não segue o canal, aperta aí o sininho. Compartilha esse podcast aqui, se você curtiu, beleza? Valeu! Também? Vai! Essa tá bonzinha! Valeu! Falou, valeu!